Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por fidelidade ao Pai e à humanidade, Jesus assume a cruz e consuma nela a própria vida. Unamo-nos a Ele, servo sofredor, e acompanhemos em seu julgamento e condenação. Esta celebração, que fomenta em nós a solidariedade com os sofredores, é marcada pelo despojamento e pelo silêncio e consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração de Cristo na cruz e rito da comunhão. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembremos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A liturgia da palavra é o momento central desta celebração. Jesus enfrenta as consequências de sua fidelidade ao Pai. Seu sofrimento não é da vontade de Deus, mas causa de salvação e fonte de vida para a humanidade. Vamos acompanhar com bastante atenção as sagradas leituras. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será o mais alto grau, assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava que não parecia ser homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Ninguém de nós deu crédito ao que ouvimos, e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor. Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chegado golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes, e a punição a ele imposta era preço de nossa paz, e as suas feridas o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fazia recair sobre ele o pecado de nós. Foi maltratado e submeteu-se e não abriu a boca, como cordeiro é levado ao matadouro, ou com ovelha diante dos que os tosquiam. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado.
Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até a morte, até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimento, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz a uma ciência perfeita. Meu servo, o justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões e ele repetirá suas riquezas como valentes e seguidores, pois entregou o corpo à morte. Sendo contado como um malfeitor, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me o próprio do inimigo e desprezo a zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim, porque me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto e tomei-me como um vaso empedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostrai-me a serena e vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que o Senhor vos confiáveis. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplica, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou
tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus, humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira, porque estava se aquecendo e fazia muito frio aquela noite. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus
lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reuniram. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estava ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele homem a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmo não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-vos mesmo e julgai-os de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes: Eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Que reis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus:
Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o, vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escreve está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois
disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os retirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhes quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas e em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, todos aqueles que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, chegamos nesse segundo dia do Tríduo Pascal, onde toda a igreja, todo aquele que crê, hoje vive o silêncio do sepulcro. Viemos vivendo esse tempo da Quaresma, nessa preparação para a Páscoa do Senhor. A liturgia nesse período da Quaresma nos levou por muitos dias a adentrarmos não só no mistério de Deus, um pouquinho mais, porque é o mistério que nos abarca, mas dentro da nossa própria realidade humana. E também pensar um pouco como estamos nesta caminhada de discípulos e discípulas missionários. Como sempre dizia nesse período da Quaresma, ao passo que as semanas iam chegando e que a Semana Santa ia se aproximando,
que vivemos uma quaresma muito diferente de outros tempos. Com a pandemia do coronavírus, isso nos fez, de alguma forma, viver um tempo não só de medo, não só de angústia, não só de silêncio também, ou de incertezas, mas um tempo de nos perguntar a nós mesmos o que está acontecendo. E ao mesmo tempo também de vivenciar aquilo que a própria quaresma nos convidava: vida de oração mais profunda, a prática do jejum e a prática da caridade. É o que nós começamos a ver mais fortemente nesses dias, com o avanço da pandemia, com o avanço dessa enfermidade do coronavírus. A gente vê, por um lado, o sofrimento de muitas pessoas, a nossa angústia, nossa preocupação, mas também, a meio disso, quantas atitudes boas, quantas atitudes generosas, quantas pessoas se colocando na linha de frente para tentar salvar o irmão, a irmã, o parente, o conhecido e o desconhecido. E não é só os profissionais de saúde, mas muitos. A solidariedade aparece de uma forma muito diferente daquela que muitas vezes escutávamos lá atrás, antes desta pandemia. Começamos agora a refletir desde nós mesmos, queridos irmãos e irmãs, e no silêncio da nossa existência, o que vale a pena realmente na vida. É a própria vida. É a vida que está por em cima de tudo. E com a graça de Deus e também com a Igreja do Brasil, esse tema que saiu para meditarmos nesse tempo da quaresma e também continuarmos nele, o tema da campanha da fraternidade. A vida é dom, mas também é compromisso. Isso nos leva também a nos perguntar: tivemos ou nos demos a oportunidade de viver uma quaresma forte? Para hoje estarmos aqui nesse dia, nesta sexta-feira santa, no dia do silêncio por excelência, porque o silêncio de hoje é o silêncio de quem acompanha o próprio Deus, o silêncio da morte, diante da potência, diante da força da vida, que por um momento nos desconcerta, por um momento não nos faz entender aquilo que gostaríamos de entender. Por que Jesus morreu desta forma? O porquê que Deus deixou que seu Filho, sendo justo, morresse na cruz por nós, de uma forma tão vergonhosa, de uma forma tão humilhante como era a morte de cruz no tempo que Jesus foi morto. No tempo de Jesus era a morte mais vergonhosa e mais cruel que um ser humano, que um ser pudesse experimentar. E Jesus experimenta, ao lado dele 2 ladrões, a morte de cruz, e antes vendida, entregado pelo seu discípulo por 30 moedas de prata, o valor de um escravo. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos nesta sexta-feira, em que a partir de agora, desta celebração das 3 horas, a celebração da paixão do Senhor, que nos faz viver com Ele, retomar em nossa vida, na nossa existência, que esse servo do Senhor, falado na leitura, na primeira leitura de hoje, tirada do profeta Isaías, o 4º cântico do servo do Senhor, nos coloca justamente isso: o servo que se entrega por todos, o servo sofredor que vai ser claramente, não precisamos dizer muitas coisas,
Quando nós acabamos de escutar o Evangelho, a narração do Evangelho deste dia, mesmo que seja a narração do Evangelho segundo São João, mas todos os outros vão trazer esta narração, com alguns detalhes, mas é o mesmo sentido, nos dizendo que esse que foi apontado por Isaías, o servo que Isaías fala, que Deus coloca no coração do profeta e aponta para o futuro, é o próprio Filho de Deus, o servo que se entregou, que já não tem mais aparência, porque sofreu todo tipo, de sofrimento, blasfêmia, acusações e também a agressão física, verbal, física, todo tipo de agressão. Quando nós olhamos que o Filho de Deus passa por isso, olhemos também, queridos irmãos, no nosso mundo, a história do nosso mundo. Quantos de nós, quanto dos nossos antepassados, quanto do nosso povo também não vive isso? Quantos pequeninos que não têm voz, que como Jesus não falou nada, foi levado para o matadouro como aquele que não abre a boca, o cordeiro que vai manso, levado para o sacrifício. Jesus é esse cordeiro. E por quê? Por que Jesus, como Filho de Deus, não fez? E nós nem podemos tentá-lo, porque senão parecíamos ou vamos parecer como também um dos ladrões que desafia Jesus na cruz, como aqueles que passavam embaixo da cruz e dizia: tu não és o Filho de Deus, por que não desce da cruz? Mas o Filho de Deus nos ensina a obediência ao Pai. Jesus é obediente ao projeto do Pai que o enviou para esta missão. E Jesus não tinha acontecido antes, porque antes não tinha chegado a sua hora. A hora de Jesus é esta, a hora da cruz. É na cruz que Jesus vai consumar toda a missão. Então, queridos irmãos e irmãs, que possamos, na luz da palavra de Deus desse dia, nesta celebração, acompanhar Jesus, como nós acompanhamos essa celebração. Se culmina nesse acompanhamento de Jesus que entrou domingo passado, domingo de Ramos, em Jerusalém, e esse povo que aclamava Jesus, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, é o mesmo povo que hoje diz ao Senhor diante das autoridades: crucifica-o, crucifica-o. Assim passa na nossa vida. Algumas vezes levamos um louvor a Deus, outras vezes dissemos: Deus é culpado por isso ou por aquilo. Caímos na tentação do medo, da prepotência, do orgulho, do desespero, como o mundo vive também agora o desespero. Podemos facilmente cair. Onde está Deus? No meio de toda essa pandemia, Deus não é amor? Deus não curou? Deus não é compaixão? Deus não é misericórdia? Deus não é cercania, proximidade? Deus não é um conosco? Aonde está Deus agora? Poderíamos tentar Deus desta forma, como outros fazem, aqueles que não têm fé, aqueles que não creem. Mas o Senhor Jesus nos ensina: Deus está aqui. Deus está em nossas casas. Deus nos acompanha. Deus está conosco na nossa oração, no nosso jejum, naquele pouquinho que nós temos que dar, ou foi possível dar ao nosso irmão, ou atendê-lo. Ali está Deus. Deus também está no silêncio. Deus está aqui nesse silêncio que nos comove, nos rói por dentro. O silêncio de hoje é um silêncio
que não entendemos, que não compreendemos, porque é o silêncio do sepulcro. É o silêncio que ninguém diz. Por que esse silêncio tão profundo? Por que até se nós estivermos percebendo bem ao nosso redor, até a natureza silencia? O mar, a floresta, Sexta-feira Santa, o dia, a noite, é diferente. Por quê? Porque Deus, o Filho dele, se entregou por nós. Então, queridos irmãos e irmãs, antes de ficarmos aí nos queixando, ou nos desafiando a Deus, ou desafiando o Filho dele, como fez um dos ladrões e outros que passavam por ali, temos que hoje dobrar o nosso joelho, silenciar e dizer: Senhor, toma o último que me falta, a minha incredulidade, aquilo que eu não fui capaz de crer, aquilo que eu vivi o final do ano e o início desse ano e não fui capaz de reconhecer que às vezes sou incrédulo, que às vezes tenho pouca fé, e muitas vezes não tenho fé, porque não recorri a Ti, não alimentei a fé como deveria. Então, Senhor, entregamos nas Tuas mãos, na Tua cruz, junto contigo no sepulcro, a nossa incredulidade. Nos dê um coração novo, nos deixe vazio neste período, neste tempo, entre a Tua morte e a ressurreição, nos deixe vazios, para experimentar a solidão, não de Deus, mas tudo aquilo que devemos entregar na nossa vida que não nos serve, para ser enterrado e ser sepultado. Só assim teremos um coração novo. Gostaria, queridos irmãos e irmãs, também de trazer a imagem de Jesus na cruz e sua mãe Maria, que antes de entregar ela ao seu discípulo e dizendo: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho, Jesus se entrega a toda a humanidade, todos nós, a sua mãe. Mãe, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Veja só, Jesus já estava suspenso na cruz. Seus discípulos já não estavam mais ali, era Ele, só Ele, e Deus, seu Pai, o acompanhando. Entrega sua mãe, eis aí teus filhos, filho, eis aí tua mãe, cuida. E depois Jesus entrega o Espírito a Deus Pai: em tuas mãos entrego o meu Espírito. O que podemos aprender com isso? Diz a patrística e outros teólogos que aqui há algo que nós muitas vezes não entendemos, porque não contemplamos como deveríamos contemplar. Quando Jesus morre, quando Jesus se entrega, diz um dos teólogos, diz também um dos santos da patrística do início da igreja, é como se um vaso se quebrasse, cheio de óleo. Quando Jesus morre, é como se quebrasse e tudo aquilo que há dentro desse vaso se esparrama. O que se esparrama quando Jesus morre é seu Espírito para Deus. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Diz a teologia e os santos padres que nesse momento Deus entrega também, Jesus, ao entregar o Espírito a Deus, entrega seu Espírito a nós, a sua igreja. Por quê? Porque depois, quando a lança é atravessada ao lado de Jesus,
sai água e sangue. Aí nasce a igreja. Aí está a Eucaristia, que é o sacrifício da vida, morte e ressurreição, e o sacramento do batismo, a água que simboliza a vida. E se nós formos ver, quem de nós vive sem água? Nosso corpo é constituído de água também e de sangue, porque para que o nosso corpo ande, para que nós tenhamos vida, é preciso ter sangue. O nosso coração é que faz com que esse sangue chegue nas nossas veias, ao palpitar de cada momento que o nosso coração estar aí mandando esse sangue para as veias, a nossa vida estará aí. Quando esse coração para, acabou. Assim és o Espírito de Deus na sua igreja. A igreja que nasce do lado de Jesus, assim como Eva nasceu do lado de Adão, diz o Gênesis. Aqui Jesus é o novo Adão, como sabemos, e dele nasce a igreja de Deus. O sonho de Deus não acaba com a morte de Jesus. É capaz de chegar ao nosso conhecimento e nós somos capazes de entender e abarcar um pouquinho desse mistério, que é em Jesus que o plano de Deus se completa, que o plano de Deus chega ao seu cume. E é Jesus que desde eles derrama para o mundo o seu Espírito e deixa a sua igreja para ser luz do mundo e sal da terra, para ser sacramento de salvação. Mas isso nós ainda vamos viver na liturgia de amanhã. Na liturgia, a mais bela e a maior de todas, que é a Vigília Pascal. Hoje, fiquemos com Jesus. Acompanhamos Maria, essa mãe que vê o filho e de mãe se torna discípula. Mas também, desde Deus, suporta a dor da perda, porque ela confiou em Deus, e foi sua confiança que fez com que o Verbo de Deus se encarnasse no seu ventre. E esse Verbo, que um dia era uma criança e cresceu nos braços de Maria, vai voltar para o braço da mãe, esse corpo, ao descer da cruz e depois ser sepultado. Hoje Maria também nos acompanha, queridos irmãos e irmãs. Não pensamos que estamos sozinhos, que Deus nos abandona nesse momento difícil que o mundo passa. Nem Deus, e nem Maria, e nem José, e nem os santos. Maria está conosco também, sofrendo em cada mãe, em cada avó, em cada avô, em cada pai, que já perdeu seu ente querido, por este coronavírus ou por outras doenças. Maria estará aí também, quando nós nos sentimos impotentes, sem forças, é quando Deus age. São Paulo nos diz isso. Quando sou fraco é que sou forte, porque é a graça de Deus que age em mim. Então acompanhamos Maria nesta sexta-feira, agora pela tarde, à noite, amanhã sábado, que é dedicado às dores de Nossa Senhora. Mas essa dor não fica somente na cruz. Essa dor da cruz leva-nos ao sábado santo, leva ao primeiro dia da semana, a ressurreição. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos nesse momento viver esse dia, essa tarde, esse tempo de silêncio, em oração, em entrega a Deus, para que o salto que vai dar Madalena e outros discípulos, o salto desde dentro para fora do coração, é o meu Senhor, Ele está vivo. Esse salto da vida, esse salto da ressurreição, é o abraço de Deus ressuscitado a nós.
e que esse salto da ressurreição seja muito maior a cada momento da Páscoa das nossas vidas. E que com a ressurreição do Senhor, não só voltamos a viver, mas vivemos uma vida em plenitude, que é a vida em Deus, para Deus e com Deus. Queridos irmãos e irmãs, vamos fazer um momento de silêncio, acompanhar Maria, mas pedir a Deus que nos faça viver esse momento direcionado a Ele, para que assim a força da vida renove o mundo, ou seja, renove a cada um de nós. Oração universal. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele proteja toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O nosso Senhor Deus, que os escolheu para os episcado e conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos a escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo, Dom Evaristo, por todos os bispos, presbitérios e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra seus corações e as portas de misericórdia, para que tende recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascido pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se designe reunir e conservar na unidade de sua Igreja todos que vivem segundo a verdade.
Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor, nosso Deus, falou em primeiro lugar, a fim de que cresceram na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos o que não creem em Cristo. Oremos pelo que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não crêem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunho mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que buscam lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado só em vós, achasse repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das obras boas daqueles que crerem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus, o Senhor, segundo sua vontade, lhe dirija o Espírito Santo e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem provocações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugentes a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transuentes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos, a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações
com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesse momento, vamos para esta parte da adoração à cruz. Nós também adoramos a cruz. A adoração da cruz faz parte também dessa adoração a Jesus, porque é pela cruz que Jesus, é nela que vemos a hora de Jesus, e é nela que ele se entrega ao Pai, ele glorifica o Pai na cruz, e o Pai vai o glorificar com a ressurreição, ou seja, que para chegar à ressurreição, Jesus teve que passar pela morte, e morte de cruz, e a cruz para nós cristãos, católicos, é sinal de Deus, é a nossa identidade, é o sinal de identificação com Deus. Por isso, nesse momento, vamos ter, esse silêncio da cruz, mas adorando a cruz, acompanhando, como eu disse na homilia, Jesus, que por nós se entrega e por ela passa a cruz para poder vencer a morte. Eis o leito da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Bendita e louvada seja a paixão do Redentor, que por nós sofreu martírios, morreu por nosso amor, que por nós sofreu martírios, morreu por nosso amor. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos também na terra louvores à Santa Cruz. Cantemos também na terra louvores à Santa Cruz. Humildes e confiantes,
Queridos irmãos e irmãs, vamos nos preparar agora para a Sagrada Comunhão e vamos rezar junto a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesse momento, façamos um momento de silêncio, antes do credo, antes, na verdade, do Cordeiro de Deus. Essa oração nos convida, no final desta celebração, para este momento com o Senhor. Então façamos no silêncio do nosso coração também, que o Senhor não olhe nossos pecados, mas anime a nossa vida e que livre de todos os perigos. E que também, seguindo esta oração, venha a paz. Essa paz que o mundo precisa, essa paz que nós precisamos. Façamos esse momento de silêncio e essas duas orações que seguem, que é pedindo ao Senhor que nos livre de todo mal e que nos dê a paz, que cada um faça nesse momento, unindo a toda a igreja, nesta celebração da paixão do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia nupcial do Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, faça a sua oração, faça a sua comunhão espiritual. Coloquem diante do Senhor. Mesmo às vezes nós reconhecemos que somos não só pecadores, mas pequenos, limitados. Deus se fez homem para que o homem pudesse chegar à divindade, levar o homem a ser divino. É aqui na Eucaristia, nessa entrega dele para conosco, que se dá expressamente o mistério de Deus. E ele nos abarca quando nós permitimos que sejamos um com ele. E que ele seja um conosco na Eucaristia, para assim podermos sermos um com nossos irmãos. Vivemos esse momento acompanhado com o canto da comunhão. Que doar a vida pelo irmão.
amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vivemos por um instante, queridos irmãos e irmãs, esse momento em silêncio. Nossa oração para com Deus, nossa comunhão com Ele. Jesus permanece conosco. Seu Espírito doado na cruz, entregue ao Pai, também entregue a cada um de nós. O vaso quebrado para se derramar como um todo, a todos nós. Que possamos também ser solidários nesse dia com o sofrimento do mundo. Não somos indiferentes a esse sofrimento, mas não podemos deixar que o medo nos abarque, porque Jesus venceu a morte com a ressurreição. Mas vivemos esse momento unido a Ele, unido a Nossa Senhora, que a alegria vai ser maior do que a dor, que a ressurreição do Seu Filho, a ressurreição do Filho de Deus é maior do que a morte. E é isso que nos garante, isso que nos anima, isso que nos deve fortalecer a nossa fé. Silenciamos sim diante da morte, para poder gritar, expressar tudo o que é mais sublime, mais verdadeiro e aquilo que de mais feliz tem no nosso coração com a ressurreição do Filho de Deus. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.